Hoje vamos falar sobre superfaturamento, qualificação técnica e também se a troca de marca de um equipamento, né, na proposta de licitação pode dar algum problema. Eu estou trazendo aqui nesse quadro jurisprudência comentada. Nós vamos trazer o informativo de licitações e contratos do TCU número 484, das sessões do dia 4, 5, 11 e 12 de junho de 2024. Eu me chamo Correia Lima, seja bem-vindo ao seu canal de Engenharia e Licitações de Obras Públicas. Vou compartilhar aqui o boletim informativo do TCU para a gente ler junto e comentar ele. Pronto, senhores, esse aqui é o informativo de licitações e contratos. Eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, acompanhar essa série aqui de jurisprudência comentada e legislações, para a gente trocar informações sobre o que tem sido publicado pelo TCU. Esse é o número 484, com as sessões do dia 4, 5, 11 e 12 de junho de 2024. No primeiro, ele fala que configura superfaturamento a contratada que utilizar metodologia construtiva mais racional e econômica da prevista em projeto básico que contém método ineficiente, antieconômico ou contrário da boa técnica de engenharia. Então, se você estiver utilizando, fizer um serviço que ele foi ineficiente, não surgiu o efeito desejado para aquela contratação, ou foi antieconômico, ou contrário à boa técnica da engenharia, pode se configurar superfaturamento, desde que você não faça o reequilíbrio econômico-financeiro da avença em favor da administração. Se você verificar que aquele serviço foi mais barato e fizer um reequilíbrio econômico-financeiro, não seria considerado superfaturamento. Mas se você não fizer isso, vai ser considerado superfaturamento. Por quê? Uma vez que nessa situação a contratada se apropria de ganhos excessivos em relação ao orçamento referencial. Então, se ela utilizou um método ineficiente ou antieconômico, ela provavelmente o TCU ele entende que, a princípio, salvo o melhor juízo, ele entende que a empresa ficou com um ganho excessivo em relação àquilo que ela executou. Então, ela executou um serviço que é mais barato e você estaria pagando um serviço mais caro. Então, é considerado superfaturamento. Lembrando que o sobrepreço ele é verificado ainda na planilha orçamentária, na proposta, antes de ser feito o pagamento, a liquidação da despesa. Então, você verifica o orçamento como um todo, então pode ter sobrepreço. Quando ele é feito a liquidação da despesa, é considerado superfaturamento. Então, ali já existe um dano erário. No segundo, ele fala sobre qualificação técnica. Na qualificação técnica, normalmente, tem algumas pessoas que fazem a vedação do somatório para os atestados. Então, vou dar um exemplo. Eu vou cobrar que a empresa tenha executado 1.000 metros quadrados de alvenaria. Então, eu vou proibir, eu vou vedar o somatório de atestado. Então, por exemplo, se ela tivesse 10 obras de 100 metros quadrados, ela não vai poder participar da minha licitação. Somente se ela tivesse uma obra maior do que 1.000 metros quadrados. O TCU não vê bem isso, não vem com bons olhos você vedar o somatório de atestado, porque você Você estaria restringindo a participação das empresas, Então você poderia ter um preço menor na sua licitação se tiver mais empresas participando daquele certame. Então, você deveria evitar a vedação do somatório. Então ele fala aqui que a vedação do somatório de atestados para fins de comprovação técnica operacional deve estar restrita aos casos em que o aumento de quantitativos acarretarem incontestavelmente o aumento da complexidade técnica do objeto, ou uma desproporção entre as quantidades e prazos de execução, capazes de exigir maior capacidade operativa e gerencial da licitação do licitante e se gerenciar potencial comprometimento da qualidade ou da finalidade almejadas na contratação. Então, a vedação de somatório
ela só pode ser utilizada se for comprometer a qualidade ou a finalidade almejada. Por exemplo, pode ser um tempo. Vou dar um exemplo aqui que já aconteceu comigo. Há um tempo atrás, nós licitamos um hangar de manutenção grande, né, para helicópteros, e existia um hangar metálico, existia um vão muito grande, mais de 30 metros quadrados, né, de vão livre nesse hangar. Então, a qualificação técnica necessitou que não pudesse ter somatórios de atestados de estrutura metálica, por exemplo, né? Por quê? Porque eu construir várias estruturas metálicas de pequeno porte não é a mesma coisa que eu construir uma estrutura metálica de grande porte, onde eu vou ter que usar 2, 3 guindastes para levantar uma peça, né? É diferente a metodologia construtiva de uma pessoa que faz uma estrutura metálica, por exemplo, apoiada em uma laje, em relação a um vão livre, né? E se o vão livre for muito grande, ele não vai somente executar ali com um muquezinho pequeno, né? Ele vai precisar de guindastes, então a parte logística é muito maior. Então, se fosse liberado o somatório atestado, poderia comprometer a qualidade do serviço executado. Então, a vedação ela deve ser sempre evitada, né? Somente você deverá utilizar ela se comprometer a qualidade ou a finalidade almejada. E isso tem que ser devidamente justificado no seu processo. Na parte lá de justificativa técnica relevante, aconselho você colocar todas essas observações e por que você não está deixando a empresa apresentar somatórios de atestados. Vamos para o número 3 de hoje, sobre a troca de marca de equipamento ofertado na proposta. Então, uma empresa que está fornecendo um equipamento, ela falou que vai apresentar aquele equipamento com aquela marca e depois na entrega ela quer entregar um outro. Então, deverá no contrato ter o TCU fala aqui, uma justificativa acerca da impossibilidade. Então ela vai ter que apresentar a impossibilidade por que ela não está entregando mais aquela marca. Ficou indisponível no mercado, o fabricante parou de produzir aquele equipamento naquele momento, o custo ficou muito elevado. E depois fazer uma formalização por meio de termo aditivo, em observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da publicidade, da impessoalidade e da igualdade. É interessante também verificar se a troca de marca diminui o preço em relação ao que você propôs inicialmente. Porque existe simplesmente um equipamento, ele pode custar R$33 mil de uma marca e R$21 mil em outra marca, por exemplo, né? Eu fiz uma cotação agora para o meu filho em relação a um aparelho de assistente de tosse. Tem uma marca que custa na faixa de 32, 33 mil e tem outra marca que cumpre a mesma finalidade na faixa de 22, 23 mil reais. Então a marca ela pode ter diferença. Isso você consegue verificar inclusive no mercado. Vou comprar uma marca de sabão em pó líquido, né? Sabão líquido para máquina de lavar roupa. Então você tem uma marca que é muito cara, você tem a outra mediana e a outra mais barata. Então você tem que verificar se no mercado houve uma redução do preço e verificar se vale a pena ser mantido o certame, né? Ou se vale a pena abrir um novo certame. Tá? Então, esse sumário foi informativo de hoje, do boletim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal para mais informações. Compartilhe nosso vídeo, deixe aquele like. Um grande abraço.